Saudações e bem-vindo nos próximos minutos, o passado, presente e futuro de Moçambique. Fazemos esta reflexão no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Por outro lado, o país, a 4 de outubro, celebrou 33 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique, um instrumento que viria a pôr termo, portanto, à Guerra dos 16 anos. Nos próximos minutos, a reflexão vai ter o testemunho do reverendo Bernardino Manjate. Reverendo, quando Moçambique proclama a sua independência nacional a 25 de junho de 1975, onde é que se encontrava? No estado da Machado. No estado da Machado. Fui ao estado da Machado a testemunhar a proclamação da independência. Pouco antes disso, o que é que fazia? Estava a estudar na escola industrial, chamava-se Mozinho de Albuquerque na altura, que depois, com a independência, foi um dos tantos que trocou o nome de Mozinho de Albuquerque para 1º de maio. É onde eu estava em 74, 75. Que idade é que tinha em 75? 17, 18 anos. 17, 18 anos. Como é que vai dar ao estádio da Machado? O que antes tinha ouvido que o levou, pois não se tratava de um jogo de futebol como é habitual? Não, nós acompanhamos a assinatura do Acordo de Lusaka e começámos a nos mobilizar-nos em termos de receber o país como jovens que éramos na altura e começámos a ficar animados, acompanhamos os discursos do presidente Samora Machel quando fez de Rovuma a Maputo na viagem de coisas. E como eu cresci no Bartolomeu Valane, quando ele chega, eu estava no aeroporto para presenciar a chegada dele. Então havia esse ânimo todo que nós como jovens tínhamos de querer ser parte do que estava acontecendo no nosso país. Vai ao aeroporto de Mavalane para receber o presidente Samora. No dia 25 de junho não perde a oportunidade de estar no estado da Machado. Estava a chuviscar, mas estávamos lá. Como é que foi o estado da Machado? De comboio. De comboio. Eu vi no bar de Mavalane, trouxeram-nos um comboio que fez aquela linha a linha do Limpopo, que recolheu aqueles que queriam ir. Fomos de comboio para o estado da Machado. Fui no estado da Machado, presenciámos e devolvemos para casa. Concluo os estudos depois da... É difícil de concluir os estudos. Nunca se concluiu. Porque estava na escola industrial e em 78 o presidente Samora pede a interrupção dos estudantes que já estavam um pouco em cima para apoiarmos o país, por falta de quadros. Foi o seu caso? Foi o meu caso e eu fui parar na educação, porque nessa altura já era professor de educação política, então fiquei na escola, estava no Noroeste, na altura, como professor de educação política, e fiquei por lá. Está a falar da geração 8 de março? Geração 8 de março. Fica por lá a lecionar? A dar aulas de educação política. Depois de 2 anos e meio, deixei, porque já fazia curso de mecânica na escola industrial, fui trabalhar para o que se chamava Empresa de Ciência Técnica. Era Pendre Sousa, mas mudou de nome. Tentei trabalhar lá, concluí o curso industrial e tentei matricular no Instituto Industrial, no curso noturno, que não concluí por situações de pressão de trabalho. Pressão de trabalho. Não teve, portanto, a sorte que outros jovens da época tiveram de irem estudar para Cuba? De onde eu trabalhava, fui para Cuba para fazer um curso de educação de trabalho e salários em 1980, voltei em 83. E depois? Portanto, tive essa sorte. Não de ir como crianças para a Ilha da Juventude, mas para fazer um curso de técnico médio superior. E depois desse curso, quando regressa a Moçambique? Regresso a Moçambique, trabalho mais 2 anos, depois Deus chama, deixo tudo e vou para o seminário na África Sul para me preparar como pastor. Como é que surge o chamamento de Deus? Ele escreveu para si, Deus escreveu para si? Deus não escreve, mas Deus fala consigo
através de outras pessoas. E o seu coração também te diz alguma coisa, às vezes. Eu recordo-me como jovem dos meus 14, 15 anos, oferecer-me como candidato a pastor na igreja. E os mais velhos diziam, você ainda é muito criança para... Só que quando depois passou o tempo, eu cresci, quando voltei de Cuba, aqueles que se recordavam que eu fiz isso começaram a dizer, você recorda-se fazer? Você recorda-se que eu oferecer? Sim, é a altura. Quanto tempo fica na África do Sul? Fiquei na África do Sul 6, 7 anos, porque fiz a licenciatura e fiquei até fazer o mestrado e voltei em 93, princípio de 93. Portanto, teologia. Teologia. E quando volta da África do Sul? Quando volto da África do Sul, começo a trabalhar na igreja no ano em que voltei, em 93, o bispo da igreja perde a vida numa operação cirúrgica num hospital na África do Sul. E em 94 de maio, a igreja escolhe-me como bispo da igreja para substituir o falecido. E fui dirigente da igreja nessa altura até o ano 2000, quando vou para Londres. Por que estudar na África do Sul e não em Moçambique? Houve alguma razão? Sim. Aqui tínhamos o seminário de Recata, que não tinha um nível de coisa, o grau de licenciatura. E eu achei que não queria perder o meu nível acadêmico e ficar entalado no... Então solicitei que me levassem para um sítio onde eu ia progredir em vez de ficar parado num nível médio. E quem que o ajuda a estudar? Isso acarreta custos, é hospedagem? A igreja subsidiava toda a formação. Estamos a falar de que igreja? Qual é? A Igreja Metodista Wesleana ou a Igreja Metodista da África Austral, que tem a sua sede na África do Sul. Então ela custeou todas as despesas minhas e da minha esposa. Ficamos lá. Minha esposa também aproveitou entrar na universidade para se formar no mesmo tempo. Mas este já não seguiu uma formação religiosa, esposa? Não. Ela escolheu estudar Sociologia. A igreja forma na África do Sul, o mais provável era que, na perspectiva de servir a mesma igreja em Moçambique. Entretanto, vai para Londres. Depois de 7 anos. Trabalhou em Moçambique? Trabalhei em Moçambique com 6, 7 anos antes de ir para Londres. Portanto, o tempo igual àquele que levou para se formar. Mas não era muito tempo assim. Por que razão não continua em Moçambique e tem de trabalhar para Londres? Havia necessidade de aceitar outros desafios. Nós, moçambicanos, às vezes subestimamos-nos e achamos que não somos úteis em outras esferas. Então apareceu um desafio de aproveitar uma colocação como pastor em Londres. Eu peguei no desafio, fomos e ficamos por lá. E quem é que, portanto, o convida? A Igreja Metodista Britânica. Britânica? Sim. Os moçambicanos não resistiram? Estavam a perder o seu quadro? Não, houve quem resistiu, mas não houve hipótese. Quanto tempo fica em Londres? 23 anos. 23 anos, sim. Ininterruptos. Ininterruptos. Como é que foi a adaptação? Melhor do que adaptar de volta. O fundamental ao chegar lá é aprender a não converter os preços, porque essa é a fraqueza que nós temos. O véu pensa, se você começa a converter, pensa que as coisas são caras. Mas são caras no valor moçambicano, mas é a moeda que se usa no país, que corresponde ao nível de economia desse país. Então, aprender a não converter e dois, aprender a escolher onde é que estão as comidas que dá para comer, não dá para comer. E a pessoa aprende isso nos primeiros meses, primeiro ano, e depois acomoda-se. Não terá passado por alguma situação de discriminação, um moçambicano que vem pregar em terras londrinas? Não, porque tinha sido convidado pela igreja e as pessoas com quem eu ia trabalhar tinham
sido preparadas para nos receberam de mãos abertas. E como é que era o convívio com a comunidade moçambicana? Os moçambicanos tinham algum momento de se encontrar para falar um pouco da terra, promover Nós, também a terra? quando chegamos, apresentámos-nos na embaixada e a partir da embaixada começamos a ter contato com alguns moçambicanos que estavam lá, a maioria deles que tinham vindo de Portugal. E foi um dos momentos ativos na organização da comunidade moçambicana, que depois passou a se chamar Casa de Moçambique, ou Comunidade de Moçambique. Até tem uma página no Facebook. Foi um dos criadores, junto com a cônsul da embaixada, e mais alguns moçambicanos que já estavam lá. Um deles faleceu há pouco este ano, Musa Ali, que já estava lá há mais anos. Então temos uma comunidade vibrante. Não somos muitos, mas estamos lá, talvez mais de 500, não tanto para justificar o licenciamento eleitoral e votos, porque somos poucos. Fica 23 anos em Londres a pregar a palavra de Deus. 23 anos é muito mais tempo. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Finalmente regressa. Chegou a altura da reforma, achamos por bem não voltar de caixão, voltar ainda como passageiros no avião, para vir dar um pouco daquilo que resta de nós à igreja. Então regressa a Moçambique. Como é que é a readaptação? Moçambique, saiu no contexto, agora o contexto é o Moçambique que deixamos é o Moçambique que apanhamos hoje. Mesmo agora, passado 1 ano e meio, 2, ainda estamos a aprender como estarmos em Moçambique, porque não é o mesmo, é mais complicado. A condução é um desastre. A minha mulher até hoje tem medo de conduzir nas ruas de Maputo, porque... Mas Maputo não tem Não tanto arranca. carro como Londres. Não tem tanto carro como Londres, mas Londres tem muitos carros, mas há disciplina na estrada. Maputo ou Moçambique não tem disciplina nenhuma na estrada. Não, é difícil. Você conduz o seu carro, mas em todos os lados tem alguém que acha que tem que passar. Então as regras de trânsito não estão a ser cumpridas e complica para quem está a vir de fora para se adaptar. Mas os moçambicanos não somos conhecidos como indisciplinados. De onde é que isto vem, na sua opinião, reverendo? Eu não sei se toda a gente que está na estrada tem carta de condução ou se passou por uma escola de condução onde nós aprendemos as regras básicas de trânsito. E os chapas, infelizmente, viraram o mundo deles na estrada e todos nós que estamos na estrada somos um pouco de empecilho nos negócios deles. E infelizmente os outros motoristas também aprendem o comportamento dos chapas e então fica um caos. De onde é que vem? Não sei, talvez a falta de educação ética nas estradas. Toda a gente tem pressa, ninguém quer ceder e toda a gente anda de qualquer maneira. Reverendo, a educação começa na família e completa-se na escola. Não acha que a degradação de valores, se é que é o caso, começa na família moçambicana? Começou na família em algum momento, porque nós, quando crescemos, qualquer adulto era nosso pai, era nosso tio. E respeitávamos qualquer adulto que fizesse alguma coisa na rua. Uma pessoa que você não conhece, se desse, não faça isso, você olhava, respeitava e cumpria. Agora não se pode chamar a atenção a nenhum jovem, a nenhuma criança. Você não é o pai, você não é o tio, você não me conhece. Os professores têm dificuldades de disciplinar crianças, porque são os pais que vão reclamar primeiro com o professor, se o professor disciplinar criança. Então há uma série de caos que começa na família e penso que há alguns pais que pensam que tem que fazer tudo o que a criança quer. Então as crianças são quem controla os adultos, e não os adultos a educar a criança. E onde está o papel da igreja? A igreja pode fazer um papel, mas a disciplina tem que partir da família, do núcleo
do núcleo da casa. E não sei se ainda se pode voltar para os tempos em que qualquer adulto chamava atenção aos jovens. Agora não se pode fazer isso. Não sei como é que os pais de hoje podem recapturar esse sentido de disciplina e refazer. O que vai ser difícil é os pais, hoje nenhum deles tem tempo, nem o pai nem a mãe. Acabam atirando as crianças para os avós, que já deram o que podiam dar, já não têm energias para controlar crianças, e infelizmente toda criança agora o brinquedo é o telefone. E as crianças em si não aprendem a socializar entre si porque estão todos com os telefones na mão. E o que eles aprendem nos telefones não tem nada de educação cívica ou moral das crianças. Referendo Bernardino Mandato, o país celebra neste 2025 50 anos depois que proclamou a sua independência nacional. Por outro lado, a 4 de outubro foi a vez de celebrarmos 33 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz. Todavia, durante este período, não sei se longo ou curto, ainda se denotam alguns problemas no que a reconciliação da família moçambicana diz respeito. Na sua opinião, a que se deve este quadro? Talvez começar de coisa. Acho que é 86, 87, quando se introduz o PRE no país. O Programa de Reabilitação Programa de Reabilitação Econômica. Que mais tarde evoluiu para o Programa de Reabilitação Econômica e Social, porque se viu que havia algum problema muito sério até na componente social, o efeito direto do PRE. Isso começou a criar, aumentou a pobreza no país. Aumentou a pobreza. Quando disseram para apertar os cintos, a maioria apertou os cintos e alguns não apertaram os cintos. E assistiu-se à queda moral da sociedade. Porque a partir dessa altura era vive quem pode. Então as pessoas estão preocupadas com ter e não fazer. Então a pobreza vem criar problemas no país. Mas também a paz, o assinatura do Acordo de Paz trouxe outra situação no país, que foi a divisão do país entre a Renamo e o governo. A Constituição que se fez foi para acomodar a Renamo e o governo. E a maioria ficou por fora do processo político. A vinda da UNUMOS para vir apoiar a estabilização e recolha de armas, não sei o quê, trouxe também a dolarização do mercado moçambicano. A UNUMOS, é preciso que se clarifique, veio, portanto, garantir a implementação do Acordo Geral de Paz. Moçambique, sim. Veio introduzir a dolarização do mercado moçambicano. E a procura do dólar criou outros problemas. Temos forma como corrigir onde estamos. Acho que há sempre uma solução para qualquer dos problemas. Como é que chegamos lá? Tem que ser produto de conversa, de discussões, de diálogo, para ver se, como país, como moçambicanos, temos como voltar a recapturar o patriotismo do moçambicano. Portanto, na ótica do reverendo Bernardino Mandato, antes da introdução do Programa de Reabilitação Econômica em Moçambique, tínhamos um certo nível de valores. Tínhamos um certo nível de valores e um certo nível de igualdade. Sabíamos que todos não têm, porque não havia. E tínhamos garantia de que no fim do mês cada família vai levantar aquilo que pode. E vivíamos com isso. Alguns extras aqui e ali, mas havia um pouco de igualdade de valores que depois foram se quebrando. E quando se saiu do abastecimento para viver quem pode, então
é uma boa massa da população que ficou com fome e poucos que foram comendo. Até se criou uma expressão de o cabrito como onde está amarrado. E o capim não seca para muitos cabritos que estavam amarrados na altura. Não sei se essa expressão continua até hoje. Portanto, o pré não fez bem aos moçambicanos. O pré não fez bem aos moçambicanos, para mim, porque roubou-nos a oportunidade de decidirmos as prioridades nossas para o desenvolvimento. E começámos como país a cumprir instruções das instituições de Bretton Woods, que vinham com as suas políticas e o dinheiro deles. E porque nós queremos o dinheiro, fomos escutando e obedecendo às imposições da Bretton Woods e as nossas prioridades como país ficaram para trás. Resultado, estamos onde estamos. Não posso quantificar, mas houve um mês que se falava de muito dinheiro que o Banco Mundial estava a dar para as estradas. E as nossas estradas são na mesma. E a pessoa pergunta, onde é que está o dinheiro do Banco Mundial? Das estradas. E quero crer que muito desse dinheiro do Banco Mundial para as estradas vinha também com consultores que eram pagos desse fundo. E muitas vezes as consultorias acabam absorvendo grande parte do valor dos financiamentos. Resultado, estão a criar empregos para eles e não para os moçambicanos. Então, as prioridades moçambicanas ficaram para trás em termos de desenvolvimento e progresso. E o país quase que parou. Moçambique tinha que contornar as instituições da Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, ou seja, tinha que contornar o programa de reabilitação econômica, que, diga-se em bom da verdade, foi na verdade uma imposição por força das circunstâncias que Moçambique vivia naquela altura. Foi uma imposição nas circunstâncias de Moçambique, não só de Moçambique, mas de todo o continente africano. Eu recordo-me que nos anos 98, 99, fiquei envolvido na campanha para cancelamento da dívida externa. Porque todo o país do terceiro mundo estava com altos níveis de endividamento. O famoso HIPC. O famoso HIPC, que não deu nada. Eu recordo me perguntar a um embaixador em Londres, há alguns anos atrás já, o que é que está a acontecer agora com a dívida moçambicana? Eu acho que ele não tinha resposta, porque apanhei de surpresa, e alguns dias depois dessa conversa com ele, começa a falar, despoletou o negócio das dívidas ocultas. Então, para justificar a manutenção da dívida. Para justificar a manutenção da dívida. Nós somos endividados, sim, é essa a palavra? Endividados? Sem endividados. Sim, mas por força maior. Por força maior. Por força maior. Reverendo Mandate, certamente está recordado que quando Moçambique começa a implementar o programa de reabilitação econômica, pois o programa de reabilitação econômica e social, estávamos num contexto em que no mercado não se encontrava absolutamente nada. A vida diária era uma incerteza diária. O país chegava a não ter divisas para importar o básico, leite para bebês, para não importar medicamentos, etc., etc., no que constituía uma espécie de uma asfixia econômica que nos era imposto. Perante este cenário, e depois quando começa a implementação do pré, o mercado abre-se e fica inundado, no bom sentido, de um pouco de tudo que as pessoas precisavam. Mas sem poder de compra. Sem poder de compra. Perante esta situação, acha que Moçambique poderia ter encontrado uma outra escolha? A escolha seria não aderir às decisões do Bretton Woods. E como sobreviver à asfixia econômica? Tínhamos que... O nosso país, Moçambique, do Rovon ao Maputo, é fértil. Nós deixamos trabalhar a terra. E mesmo agora, nós não estamos a utilizar esse potencial que a terra nos oferece. Não estamos a produzir. Os nossos ricos não investem na produção de bens no nosso país. Os que têm dinheiro vão comprar casa em Dubai, tanto pagam empregados lá, não pagam empregados aqui.
Os que estão aqui estão a construir salões de eventos, não se produz. Onde eu vivo tenho, num raio de 600 metros, tenho 4 salões de eventos, se não mais. Fazem dinheiro eles, mas não está-se a fazer a produção para sustentar o país. Também tenho, onde estou, no mesmo raio de ação, não sei quantos bottle stores. Vendem bebida, não produzem comida. Se os nossos ricos, aqueles que conseguiram acumular, investissem na produção agrícola, nós não vamos importar tomate, batata da África do Sul, banana, não sei de onde, porque posso produzir aqui. Samora Machel tentou introduzir esse sentido de vamos cultivar, vamos produzir, mas acho que talvez não foi percebido. Não foi percebido. Acho que não foi percebido, porque não chegamos a fazer. Produzimos algum arroz no choque de alguns anos, depois tudo parou. Reverendo, Moçambique proclama sua independência nacional quando estava cercado pelo regime de Smith na Rodésia do Sul, hoje Zimbábue, o regime do apartheid na África do Sul. Por outro lado, o contexto na Namíbia também não ajudava tanto ao país. Igualmente tínhamos já a Guerra Fria. Até que ponto este panorama influenciou para a construção da nova nação? O Samora Machel e os seus colegas, quando chegaram, porque tinham beneficiado da ajuda da Tanzânia e da Zâmbia, decidiram por bem que Moçambique tem que apoiar os nossos vizinhos também para se libertar. E isso teve os seus custos. Aplicar sanções à Rodésia, então, significou perder alguns recursos financeiros que a Rodésia dava com a utilização dos portos de Moçambique. O mesmo com a África do Sul, que ativamente criou uma guerra contra nós e colocou Moçambique numa situação de guerra. O pouco dinheiro que Moçambique tinha estava a importar armamento. Então o país não podia desenvolver. As pessoas que deviam ir aos chamados campos de educação para produzir não podiam trabalhar lá porque a guerra não deixava as pessoas trabalharem. Moçambique ficou numa situação de pobreza devido às condições em que, na altura, nos anos 80, 90, nos encontrávamos. E eu gostaria que o nosso currículo de educação incluísse essas histórias nas salas de aulas, porque as nossas crianças, a nossa juventude não tem esse conhecimento. E porque não tem esse conhecimento, perderam o sentido de patriotismo, porque para eles estão a ver que o país está mal. Mas o que é que fez com que o país ficasse mal? Nós não estamos a compartilhar com os nossos jovens essa informação. Há quem critica a história escrita de Moçambique com a alegação de que é uma história que foi escrita por conveniência da Frelimo. Toda a história é escrita com conveniência de quem a escreve. Não há nenhum historiador objetivo. Todos eles são subjetivos. Quando a gente aprende a história universal, escrita pelos europeus, é subjetiva. Os nossos PhDs, quando vão fazer os seus estudos, que estão a escrever uma dissertação, quem deve aprovar essa dissertação para dizer, você já é doutor, são europeus. E eles ditam o que você pode e não pode escrever. Não, qualquer historiador há de ser subjetivo. O que nós precisamos é de mais historiadores que podem pegar naquilo que o outro escreveu e tentar ver qual é a outra realidade
Porque há sempre duas faces para uma história que se conta. É verdade que a Frelimo escreveu os primeiros livros de história porque eles é que estavam no poder, eles é que tinham o poder de escrever e tirar. Mas aquela nova geração que acha que pode fazer investigação diferente ou complementar, que o façam para que seja uma história mais ou menos real de Moçambique. E se ninguém o fizer, há de ser aquele livro ou dois que a Frelimo escreveu. O que justificou que Moçambique, quando proclama a independência nacional, logo a seguir tem aquela guerra dos 16 anos, opondo os próprios moçambicanos? Alguns fatores, às vezes, começam ainda na luta armada. No caso de Ureste Mango, Joana Simeão e Cabandano, que foram chamados de revolucionários, não deu que eles começaram isso. Mas a interpretação do que aconteceu ou não aconteceu, que nós não temos tudo em folhas limpas, pode ter criado alguma insatisfação noutras pessoas em termos de integração de todos no movimento da independência. E quando os buas da África do Sul decidem criar a distribuição, apanham um terreno fértil de alguns descontentes, que dizem, eu vou participar nisso. Então, acabamos parando onde paramos. Começou como uma grande destabilização para o Moçambique não crescer, mas também dois, para o Moçambique não apoiar os libertadores da África do Sul e do Zimbábue. Depois da Renamo foi ficando uma instituição própria de si própria, como acabou sendo trazer a democracia, como dizem. Foi erro quando se proclama Moçambique, portanto a independência de Moçambique, Portugal e o contexto internacional também reconhecer apenas a Frente de Libertação de Moçambique como representante legítimo dos moçambicanos? Não diria que foi um erro. É com quem negociavam, é com quem lutavam na altura, é com quem negociaram a paz. Talvez entre os dirigentes da Frelimo e os insatisfeitos, talvez tivesse havido uma conversa, um acordo que nós não sabemos, para evitar descontentamento. Mas não sei se evita descontentamento algum, porque mesmo numa família de 3, 4, 5 filhos, pode haver entre eles um descontentamento que vai achar que o papai gosta mais daquele, a mamãe gosta mais daquele. São coisas de família. A igreja teve um papel bastante ativo até se conseguir, por fim, a guerra dos 16 anos. E assinado o Acordo Geral de Paz para Moçambique, hoje fala-se de forma bastante reiterada da ausência quase total de uma reconciliação efetiva entre os moçambicanos. Será que a igreja se desligou do seu papel depois da assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique e deixou tudo para os políticos? De certo modo, deixou-se muita coisa para os políticos, embora a igreja tenha continuado a intervir, mas nós preocupamos-nos mais em intervir nos períodos pós-eleições, para amainar os conflitos pós-eleitorais, e acho que honestamente deixámos os políticos para resolverem entre eles e os políticos nesse sentido seria a Renamo e a Frelimo, que estavam na dianteira na altura, e os novos partidos emergentes que nem criaram tanto conflito porque nasceram para aproveitar o dinheiro que estava disponível para os partidos políticos, especialmente quando há eleições, há um bolo que vai. E nós talvez deixamos um pouco a bola cair. E agora estamos a tentar repescar esse papel com esse movimento Moçambique em primeiro. Vamos ver se conseguimos envolver os políticos e manter a paz e a reconciliação no país, mas volto a repetir, tem que começar na família.
E qual é a sua visão sobre esta iniciativa do diálogo político nacional inclusivo, que busca uma reconciliação efetiva entre os moçambicanos, que busca um ambiente de total tranquilidade imediatamente a seguir a qualquer processo eleitoral? O que nós temos estado a conseguir desde que ensaiamos o modelo de eleições multipartidárias. A iniciativa é boa, dependendo de como é que se vai processar. Se houver uma percepção de que o governo está a dominar o diálogo, pode não alcançar os seus objetivos. Mas por que tem que haver essa percepção? Não devia haver, mas pode haver, porque dependendo de quem está na comissão técnica, das influências que existem na comissão técnica, que vai decidir no fim do dia os resultados, alguns podem ter uma impressão de que o governo está a controlar o diálogo, e não devia ser assim. Devia ser um diálogo aberto e honesto e capturar os interesses de toda a sociedade. Mas o Presidente da República tem estado a apelar para a participação de todos os moçambicanos e sublinha mesmo que ninguém deve ficar de fora. O Presidente diz isso, que é bom que o diga, os atores no terreno que o façam, mas já há uma quebra, porque a Namola diz que não vai participar. Não vai participar e vai fazer um programa paralelo. Isso cria uma situação, cria a continuação da não reconciliação. Se eles fazem um processo paralelo, vão querer impor os resultados deles com os outros. Isso tem que ser de igual para igual. E qual é a visão do reverendo Bernardino Mandade sobre essa auto-exclusão que referi? Eu creio que deviam participar em tudo. Na base, nos distritos, porque se os jovens não se fazem ouvir, ou não devem se fazer ouvir, onde é que se vão fazer ouvir? Vão criar uma outra guerra para serem ouvidos. Há necessidade de uma outra guerra? Acho que não. Há aquele velho ditado segundo o qual a morte de uma andorinha não acaba com a primavera. Eu acho que os jovens deviam participar no processo de diálogo. Porque é lá onde vão dizer, nós jovens queremos isto assim, 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 e serem ouvidos. Mas se ficam de um processo paralelo, só vai criar outro conflito. E talvez criar outras manifestações, porque não fomos ouvidos. Reverendo, em grande parte dos conflitos temos estado a assistir, sobretudo, conflitos pós-eleitorais. Está patente a ausência quase total de confiança entre os moçambicanos. Na sua opinião, o que é que se deve a isto? Todos queremos dirigir. Eu também gostaria de ser presidente. A forma como nós organizamos essas eleições deixa espaço para essa desconfiança. A forma como a Comissão Nacional de Eleições é constituída não satisfaz a muitos, porque ela é constituída com base na representatividade. Mas isso é por escolha dos atores políticos. Os antigos atores políticos. Há mais atores políticos que não estão envolvidos, foram excluídos desse processo. Quem está na CNE está Frelimo, MDM, Renamo, e não sei se agora vai entrar o Podemos. Não. Isso cria essa desconfiança. A CNE, para mim, deve ser uma instituição apartidária. Não sei se consegue fazer Profissional. isso. Profissional. Temos que ter pessoas profissionais para fazerem isso. O Conselho Constitucional é nomeado pelo Presidente da República. E a percepção é que esses são servidores
do Presidente da República são servidores da Frelimo. Percepção. Só dizer percepção. Mas é uma percepção óbvia. Ou forçada. Talvez forçada, talvez óbvia para quem está a fazer a análise. Pode ser forçada, pode ser, mas a pressão está lá e porque há essa percepção, há esse antagonismo contra os resultados das eleições. Para mim, devemos ter uma Comissão Nacional de Eleições profissional, independente, apartidária. O Conselho Constitucional, a verdade é que em todos os países quem nomeia os juízes, não sei o que, são os presidentes. Não sei como é que nós vamos ser diferentes. E se não é o presidente nomear os juízes, quem vai fazer? Entre eles, não sei se entre eles vão fazer. Também podem fazê-lo, mas mesmo lá, entre eles, há de haver desconfiança entre. Nós perdemos o sentido de confiança um ao outro. E enquanto não nos confiarmos como moçambicanos, sempre vamos ter dificuldades de fazer entender aquilo que estamos a fazer. E como é que vê o papel das igrejas no aconselhamento dos atores políticos e do resto da sociedade para que Moçambique um dia experimente uma paz total, para que Moçambique atinja um estágio em que não se pensa em guerras, só se pensa em desenvolvimento? Infelizmente, a igreja foi instrumentalizada no processo eleitoral, porque muitos presidentes da Comissão Nacional de Eleições que tem havido são dirigentes de igrejas. Então a igreja está a ser vista como participante do processo eleitoral. O bispo Matinho levou muita porrada agora com as eleições. E com ele a igreja leva porrada também, porque ele está lá em nome das igrejas, como presidente da CNE. Isso põe em causa a credibilidade da igreja. Põe em causa a credibilidade da igreja. E ele é o falecido Arão Litsuri, antes o Jamisi Taimo também já esteve lá. Então são religiosos que estão a dirigir um processo que não tem credibilidade dos outros políticos. Então nós como igreja devemos ser capazes de nos afastar, de não, muito obrigado, arranje lá alguém que não seja de uma igreja para dirigir o processo e para nós podermos estar em posição de mediar e continuar a conversar com todos. Porque nos bancos das nossas igrejas estão lá Frelimo, Renamo, não sei o que, todos são membros das nossas igrejas. E se eles nos percebem como apoiantes desta ou daquela fação, nós perdemos a credibilidade mesmo no contexto de, não sei, de uma congregação. Mas ainda encontra, portanto, como igreja, ainda encontram espaço para fazer aquilo que devia ser ou deve ser o vosso papel na sociedade? Temos que encontrar espaço para isso. Não tem tido limitação? Não. Não há limitação em termos daquilo que nós podemos fazer. Estamos a fazer? Talvez não. Mas temos espaço para trabalhar como igrejas, mas temos que tirar aqueles que são, sei como alguns dos meus colegas são partidários, mas que isso não venha à frente de toda a gente. Que seja partidário na vida privada, mas não publicamente. Para apoiar a possibilidade de reconciliação com toda a gente. Quais são as ameaças que identifica para o país 50 anos depois da independência nacional? A pobreza extrema em que se vive no país é um terreno fértil para mais conflitos. A determinação do salário mínimo, não sei com que base é que o salário mínimo é determinado, que não tem nada a ver com o custo de vida no país. Uma pessoa que vive com o salário mínimo, não sei como é que de fato vivem nas suas casas. Porque o salário mínimo não cobre a cesta básica. Então, essa pessoa tem que desarrascar todos os dias para ver como é que o dia vai terminar. Se nós não começamos a produzir
e começamos a combater na prática a pobreza absoluta que o país vive, ainda vamos ter mais conflitos. E os acontecimentos na província de Cabo Delgado que não podem passar despercebidos nesta nossa conversa, também têm a ver com a pobreza? Tem a ver com pobreza de um lado, mas também tem a ver com manipulação externa. E eu creio que tem uma mão externa no conflito de Cabo Delgado. Não são só moçambicanos que querem se matar uns aos outros. Há muita riqueza e, infelizmente, no continente africano, onde há riqueza, há conflito. Só não é um caso especial de Moçambique, é um caso de todo o continente, creio. Congo Democrático está com um conflito que não termina. Por causa dos recursos que estão lá. Então, a Líbia está com um conflito que também não está terminando por causa dos recursos que estão lá. Onde há recursos, há conflitos. Eu creio que em Cabo Delgado, pode alguém me dizer ao contrário, mas creio que tem uma mão externa que faz com que aquilo continue. Os armamentos que estão a ser usados, estão a vir de fora. Alguém providencia. Não sei se há alguns moçambicanos que também apoiam o conflito. Não sei, pode haver. E a causa dos acontecimentos em Cabo Delgado seria, portanto, os recursos naturais? Despolitou quando se começou a falar dos recursos naturais. Creio, acho que sim. Yeah. Quando se começou a falar dos recursos naturais aqui despolitou o conflito em Palma. Foi Palma, sim. Excepto, portanto, as populações milhares de moçambicanos que passam por uma situação extremamente difícil na província de Cabo Delgado, a província de Cabo Delgado não será a mais pobre do país. Já há outras que são as mais pobres do país, como Gaza, citando, portanto, estatísticas relativamente recentes. Entretanto, não assistimos nessas regiões do país a situações como esta de Cabo Delgado. Ainda não descobriram diamantes ou ouro ou petróleo em Gaza. Se isso aparecer um dia, quem me garante que não vai surgir o conflito? E é engraçado que esse conflito está em Cabo Delgado e talvez está a começar a entrar em Nampula aos poucos, porque acho que há 2, 3 dias atrás queimaram-se aldeias numas áreas de Nampula. Acho que talvez também está a entrar para Nampula. Mas para mim, o conflito de Cabo Delgado tem a ver com os recursos que estão a ser tirados. O gás, o rubis e as minas que são um pouco perdidas em Cabo Delgado. Portanto, na visão do reverendo Bernardino Mandate, a única ameaça para o país é a pobreza. É o maior risco. É a maior ameaça. Yeah. As ameaças, tanto não de grande ponto, mas de pequena dimensão, quais são que podem ser também identificadas? A nossa juventude anda frustrada. Por quê? Porque não tem emprego e os níveis de vida, o custo de vida está muito alto e ninguém está a criar emprego. E esperam que o governo crie emprego. Não sei se existe um governo no mundo que cria emprego para toda a gente, para todos os seus cidadãos. Acho que não existe. Mas há essa esperança que o governo deve criar empregos para todos. E essa percepção frustra a juventude. 2, há uma massa de jovens que neste momento não são empregáveis. Não têm profissão, não estão a aprender nenhuma profissão e querem dinheiro. Os empregos modernos estão a ser digitalizados, automatizados, computarizados e os jovens têm que aprender esses skills, conhecimentos para serem empregáveis. Ninguém quer fazer trabalho duro.
todos querem estar nos escritórios. E não há escritórios suficientes para mantê-los. Então, se não se cria uma ocupação real para os jovens, temos potencial de mais conflitos. Que é o que se viu em outubro, novembro, estavam os jovens que estavam a manifestar-se e destruir coisas porque são frustrados. E essa é a solução. A solução é criar condições para que eles sejam empregáveis e trabalhem. E entendam que têm que trabalhar. Ninguém lhes vai dar comida num prazo sem esforço. Isto interfere também, ou seja, isto também se liga à taxa de fecundidade que é considerada bastante alta em Moçambique. Por conseguinte, temos uma população jovem, número bastante significativo, que não encontra oportunidades para poder sobreviver com alguma dignidade. Não sei se conheceu o Shadrack Mukabel, cantor. O autor da música Chimboman. O autor da música Chimboman cantou uma música que dizia que desde que a mamã descobriu que há pão em Maputo e comunicou que há pão em Maputo, a velha também fez as malas, veio para Maputo. Então já ninguém produz lá em casa. Volta ao aspecto de produção na extensão do país. As nossas cidades estão superlotadas. As pessoas estão umas em cima das outras, mas 10, 20 quilômetros fora da cidade está vazio. Ninguém está lá. Todos querem estar na cidade. E não há emprego na cidade. Então todos vão vender alguma coisa na estrada. E ninguém compra, porque não há poder de compra. E isso frustra as pessoas. Muito obrigado, Reverendo Bernardino Mangaio, pela sua disponibilidade para esta reflexão que fazemos lá no âmbito das celebrações dos 50 anos depois que Moçambique proclamou sua independência nacional. Isto aconteceu a 25 de junho de 1975. Por outro lado, o país celebrou, a 4 de outubro, 33 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz para o país, um momento privilegiado para uma grande reflexão, sobretudo no que diz respeito à reconciliação de toda a família moçambicana. Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós, fique bem.